Um dos pastores que entrevistei e que é contrário à ordenação de mulher ao ministério pastoral, referiu ao bem conhecido texto de Efésios capítulo 4, destacando que sempre os ministros citados são homens. Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Na compreensão desse pastor, o uso da titulação sempre no gênero masculino seria um indicativo suficiente para se compreender que as mulheres devem ficar fora do ministério. Contudo, a gente sabe que não é possível isolar porções das Escrituras, ou pelo menos não seria apropriado cingir o texto. Essa compreensão, ela não pode ser dissociada do restante da perícope. Na sequência do texto é dito que o cristão deve chegar à estatura de varão perfeito. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ou o texto refere-se ao ser humano, ou corre-se o risco de se retroceder ao século XVI. Um trecho de um debate ocorrido em 1595 entre Valens Acidalius e Simon Gédicos ajuda a elucidar a adoção do extremismo religioso ou do extremoso literalismo. Diz assim o texto: no outro extremo do espectro das posições sobre o status das mulheres, achava-se o debate tardiamente começado no século XVI sobre se as mulheres são até mesmo humanas. Entre os argumentos apresentados contra a humanidade das mulheres, acha-se a falta de declarações bíblicas claras sobre terem sido elas feitas à imagem de Deus, a ausência de nome de mulheres nas genealogias bíblicas e o uso de vir, pessoa masculina, e não homo, ser humano, para os salvos em Efésios 4 e 13. Ainda que o livro de Atos mencione batismo de mulheres, segundo o texto, isso não prova que elas sejam humanas, uma vez que na Igreja Católica os sinos também são batizados. Percebeu o risco? Ou o texto está se referindo ao ser humano, em toda a perícope de Efésios e os 4, ou nós vamos ter um problema em relação à salvação de mulheres. Um outro argumento que se usa contra a ordenação das mulheres é que elas não teriam estrutura emocional. Há quem reprove a ordenação de pastora, alegando que a mulher não tem estrutura emocional para a liderança, para chefiar uma construção, para comandar uma equipe. Seguidamente, nesses casos, apontam o choro que testemunharam em alguma mulher que foi sujeita a uma situação de alto estresse. O que parece que está ocorrendo aqui é qualificar o todo pela amostra. Assim, se a amostra não for aprovada, o todo será descartado. No entanto, os homens também apresentam reações a situações de estresse. O que normalmente se vê nesses casos são atos de violência, aumento do volume de voz, agressão verbal e até agressão física. Ou seja, homens e mulheres reagem naturalmente às pressões, mas cada um à sua maneira. Sobre a capacidade de chefia, de construção ou de comando de equipe, insistir nessa direção é fechar os olhos para o que já acontece no mundo corporativo, na construção civil,
em conglomerados financeiros, em segmentos das Forças Armadas, em grupamentos do Corpo de Bombeiros e assim por diante. Se nós olhássemos para a Bíblia e examinássemos Débora e Baraque sob essa ótica, para que lado você diria que o pêndulo se inclinaria? E se contássemos as mulheres ao pé da cruz e comparássemos o resultado com o número de apóstolos? Quantos homens na Polônia dominada romperam com medo e conquistaram o seu lugar, como Maria Sklodowska, a Marie Curie, que a gente já deu uma olhada na história dela. Como você vê, a reação emocional diferente entre homem e a mulher é um componente importante na complementaridade, mas não serve como objeção ou como argumento para afirmar que uma mulher não possa exercer a liderança.